importante a gente falar de estratégia? Para que eu preciso ser um estrategista? Por que isso agrega algum valor à minha carreira e à relevância que eu vou ter até para alcançar o meu propósito, que muitas vezes é, sim, melhorar a vida das pessoas e a gestão de pessoas. O que ocorre é que sem uma estratégia, a gente trabalha sempre naquele quadrante de urgente e importante, sempre apagando incêndio e na agonia, que é algo que ninguém gosta, né? Que é muito estressante e não permite a construção de projetos mais interessantes mesmo e mais do interesse da unidade. E ser estratégico agrega alguns benefícios, traz alguns ganhos para a vida do profissional que desenvolve essa competência e para o RH que atua dessa maneira. O primeiro deles é a relevância, com certeza, que a gente já tem falado bastante até aqui. O segundo é que quando você age de maneira estratégica, tendo essa comunicação com as diversas áreas que percebam, a gente está falando da competência de consultoria, da competência de comunicação, além do conhecimento, né, de RH e psicologia organizacional que a gente falou lá no começo, no mapinha que a gente fez. E o que a gente tem é um desenvolvimento de um framework compartilhado de insights. O que isso quer dizer? Quando a gente trabalha em parceria com outras áreas e a gente consegue conectar as demandas para atender a esses problemas, né? Para atender essas dores dos gestores, respondendo também às nossas dores, a gente consegue construir um entendimento comum. A gente consegue construir um entendimento de que o RH é importante, que a gestão de pessoas é importante, que as pessoas são importantes e consegue construir e alinhar as ações identificando os problemas. A gente constrói e percebe, né, identifica um problema, a gente constrói um projeto e a gente mostra resultados para esses projetos que vão necessariamente passar pela importância de pessoas e por como investir em pessoas. A construção desse framework permite uma conversa muito mais alinhada e um respeito também muito maior ao RH. Então, já nós temos como benefício, um deles, não trabalhar na pressão. Segundo, ter mais reconhecimento e relevância nas ações. Terceiro, construir esse framework compartilhado. O quarto que a gente tem é a construção de um networking dinâmico. As nossas relações com as outras áreas ficam muito mais fluidas e a gente tem respostas mais rápidas e conexões melhores. E não tem nada melhor do que você ter muitos insumos para trabalhar, você ter muitas informações que te permitem tomar decisão com mais segurança. Eu sempre falo isso nas minhas mentorias e nas minhas consultorias. Você usar dados, você usar evidências, seja de pesquisas científicas, seja de dados mesmo da sua organização, te dá uma segurança muito maior na sua atuação. Então, quando você sugere uma ação, quando você sugere um projeto, quando você sugere uma pesquisa, você não sugere com base na sua intuição, você não sugere com base no que você acha. Porque perceba que quando a gente coloca uma sugestão com base no que a gente acha, então se eu digo que você deve fazer A, porque eu acho, se você fizer A e der errado, você vai voltar para mim e vai falar, Juliana, eu fiz A porque você falou e deu errado. Ao passo que, se a gente sugere uma ação que tem por base a resposta de 70% dos empregados, 50% dos empregados, essa ação não foi sugerida com base no que você, CPF, pensa, mas sim no que um corpo funcional percebe como necessário e relevante. Então, você tem muito mais apoio, você tem muito mais suporte e uma direção muito mais clara. Então, em um dos trabalhos que eu acompanho de mestrado profissionalizante, foi sugerido que a gente aumentasse em 3 vezes o salário de uma área, que é uma sugestão excelente, né? Todo mundo quer. Só que quando a gente vai para a pesquisa, a gente vê que o impacto de aumento salarial no desempenho, que era o que esse projeto tinha como objetivo, ele é de cerca de 9%. Menos que isso. Gente, 9% não justifica você triplicar, imagina o custo para uma empresa, o salário de uma determinada área e de algumas pessoas. Então percebam que até as soluções que a gente sugere, quando a gente tem essa base, a gente tem um teste prévio para ver a efetividade.
Outro ponto bom também de usar a estratégia é a realização de testes piloto, porque você checa em um ambientezinho, né, numa equipe menor, numa unidade, se a sua estratégia funciona ou não, antes de expandir. Um excelente exemplo disso é o projeto de coaching e mentoria que foi feito no Google. Ele começa como um projeto pessoal do profissional que hoje é CEO da Lego, e ele e mais 5 colegas testaram em uma equipe, em uma unidade, se o coaching realmente desenvolvia as competências que eles queriam, né? Se esse projeto de coaching mentoring realmente tinha um ganho em dados concretos para a organização. Esse projeto deu tão certo que se tornou um projeto internacional do Google. Então percebam que a gente tem uma desoneração, tanto em termos de demandas, quanto em termos de culpabilização mesmo, que a gente sabe que muitas vezes acontece na organização. Ainda nessa linha, eu tive em uma reunião que eu apresentei resultados que vinham de uma pesquisa que 40 mil empregados responderam. Uma gestora se levantou e disse: eu discordo de você, Juliana. Falei: olha, ok, você discorda dessa informação, tá tudo bem, a gente realmente tem discordâncias na vida, mas você não discorda de mim, Juliana CPF, você discorda da percepção de 40 mil empregados. Então percebam que a minha resposta, a minha posição, ela era muito mais favorável. Ela era muito mais respaldada, porque quando você tem um argumento tão sólido, é difícil da pessoa interferir e é difícil da pessoa desacreditar, é difícil da pessoa desmontar o que você está dizendo e é difícil até da pessoa te atacar, porque você tem um respaldo, você está numa base muito sólida para falar o que você está falando. Então eu acho que esse é um grande ganho também de ser estratégico no RH. Por fim, eu quero colocar a possibilidade de desenvolvimento pessoal de competências que vão te dando mais segurança na sua atuação também. Quando você fala com base em dados e você desenvolve as competências para te permitir usar essas evidências desses dados ao seu favor, você pega a sua intuição, que é tão importante, mas você atrasa o uso dela. Então, o Bill Gates fala muito que ele toma muita decisão com base na intuição, depois de conhecer todas as informações que ele tem disponível. A gente vai falar ainda nesse módulo sobre vieses na tomada de decisão. E o ponto que eu quero colocar é que te dá um conforto de usar sim a sua intuição, mas a sua intuição, depois de ver muitos dados, depois de ver muitas informações, depois de checar em entrevistas, checar em conversas, checar em questionários, checar em, por que não, estudos científicos, como aquela determinada ideia, como é que aquela determinada variável se comporta, aí você usa a intuição para desenhar o que você acha melhor. Mas isso tira também a sua responsabilização e te torna mais estratégico e relevante.